quebra do osso. Muito saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. E no Quebra do Osso de hoje eu conto aqui com a presença de Pedro Nogueira. Fala, véi! Olá, como vão? E também do Princeso Skarma. E aí, bicho? E aí, piazada, como é que vocês estão? Piazada? Caraca. Eu vou representar meu sul aqui, cara. Você Tá certo, não, tá certo. É que a gente tem que sair um pouco de Minas Gerais de vez em quando. É, mano, fazer Brasil em Fúria e só fala da porra do meio do país, mano. Esqueceu que tem um sul, caralho? Claro que não. Jamais. Essa é a primeira vez que, Skarma, você está numa gravação. Você já participou de uma leitura de e-mails ali rapidinho. A primeira aparição do Nuisha. Mas aí, cara, eu preciso saber de você, então, qual que é a sua tribo e seu augúrio? E não pode me responder que é Nuisha. Eu quero saber qual a sua tribo favorita de lobisomem, o apocalipse. Cara, eu acho que eu sou um Senhor das Sombras por excelência e um Auron por vocação. Senhor das Sombras Aron? Tá bom, então, beleza. Acho curioso que isso deve ser certamente mais uma trollada aí do Nuisha, mas beleza. Apesar de que, né, pela verborragia do Skarma aí, quando ele fica nervoso nos chats aqui do Discord, acho que a gente, quem ouviu consegue entender o motivo do Aron, mas beleza, então. É hoje que a gente vai falar sobre o trailer de The Batman? Não, né? Fraquíssima mesmo, nossa. Já que vocês não sabem, então, o tema, eu trouxe vocês dois aqui para a gente poder falar, então, sobre a primeira mudança e como é que ela acontece e quais seriam, então, as distintas maneiras de se ter uma primeira mudança, os elementos a serem levados em consideração na história e tal, e tudo isso fazendo um paralelo, então, com o nosso último Garocast, que é o Garocast, então, a respeito de ritual de passagem. Então, é que a gente está, então, começando aí a jornada de um filhote. Então, a gente começa aqui agora no Quebra do Osso, falando sobre a primeira mudança. Gente, primeiro para conceituar a coisa mesmo, é meio estúpido, né, a pergunta do o que é a primeira mudança. Vamos lá, que é simplesmente a primeira vez que o lobisomem se transforma, né? Que ele ele sai da sua forma natural, beleza. Mas quais são os elementos que vocês enxergam assim por trás da primeira mudança de um Garou? O que vocês acham que faz parte desse cenário, excetuando naturalmente a primeira vez que ele muda de forma, que ele assume uma nova forma? O que eu posso te adiantar é o que não é, né? Que é quando você define o augúrio do seu personagem. Isso aí é quando ele nasce. Porque talvez tenha essa confusão entre as pessoas. Eu vi um narrador uma vez que fez gêmeos, que eles tinham augúrios diferentes, porque o narrador ele achava que era durante a informação que definia, entendeu? Não vou citar nome pra não humilhar o cara. Entendi. Mas a questão, eu acho que tem... Nem acho isso tão humilhante. Foi ele, Pedro. Foi ele mesmo, porque ele já reclamou isso aqui. Foi ele que reclamou disso aqui um dia que ele tinha feito essa mesa. Mas prossiga, calma. Não, mas eu tô narrando uma mesa, inclusive, sobre os primeiros passos, né, dos Garous. E aí eu gostei de... Era uma coisa que eu sempre tive essa ideia, né? Acho que todo mundo já teve essa ideia de não, vou narrar a mesa desde o começo e tal, de ter os jogadores, né, passando pelas primeiras fases, justamente para aclimatar a galera ao que é ser Garou, né? Seria um game mais introdutório. Uhum. E uma dificuldade, eu acho que aliás, o clima que você tem que passar durante a primeira transformação, que é sempre uma situação muito traumática emocionalmente falando, certo? Então, eu acho que isso tem que ficar muito explícito em como isso vai fazer uma cicatriz emocional pro resto da vida do seu personagem, entendeu? Porque é muito maior do que só a primeira vez que você vai virar lobinho, Rau. Tem uma quebra emocional muito grande, tá ligado?
de como o cara ele vê o mundo, de como o cara ele vai reagir a partir dali, porque daquele momento em diante ele vai ter para sempre esse peso na consciência dele de que, cara, se eu perder as estribeiras, se eu surtar em algum momento, eu não vou só, sei lá, quebrar o meu mouse ou dar um soco na mesa e quebrar minha mão, sabe? Como se, eu nunca fiz isso, só dando um exemplo. Mas você... assim, o cara ele tem o potencial de acabar machucando ou matando as pessoas que ele ama, que estão ao redor dele, nem que sejam pessoas próximas, mas assim, só dele se tornar a criatura de 3,5 metros de altura, de 600 quilos, a máquina de matar, é um peso permanente na cabeça dele, né? Tipo assim, tem que manter em controle, não posso surtar, não posso reagir demais às coisas. E eu acho que a primeira vez que ele perde a linha e quando ele desperta e vê a cagada que ele fez, ver o tamanho da desgraça que ele pode causar, né? Eu acho que isso é muito impactante. Ainda mais levando em conta que a maior parte das transformações acontecem os caras, eles não sabem, né, que eles são Garous. Inclusive, é uma coisa que eu vejo nas mesas, assim, que normalmente a galera não leva isso pro jogo, de você lembrar que o seu Garou, ele não tem instrução, ele não cresceu no carne, ele não cresceu em porra de lugar nenhum. O máximo que ele vai ter é um tio, sobrinho, avô lá, que era meio esquisito e vai buscar o moleque depois que ele estraçalhou a escola inteira, por exemplo. Eu quero começar minha resposta com aquela típica ação de alguém que faz parte do Garocast e do Quebra do Osso, que é concordar discordando. Que tudo que o Karma diz está certo, porém, depende do tipo do personagem. Porque, no geral, sim. Eu acho que tudo que o Oscarma disse ocorre dessa forma mesmo, mas nem todo Garou tem a primeira mudança de forma traumática. Nem toda primeira mudança é necessariamente violenta e nem sempre o cara não sabia que teria a primeira mudança, porque a gente tem que considerar as raças, né? E um impuro, por exemplo, ele pode estar esperando ansiosamente por sua mudança. E a primeira mudança do impuro não necessariamente vai ser traumática, uma vez que ele já está inserido naquela vida, pelo menos a maioria dos impuros. E ele vai ter talvez uma preparação ali junto com outros Garou para receber essa nova realidade de maneira mais ok. A diferença também acontece com os lupinos. Talvez seja mais traumático para os lupinos do que para os impuros, em comparação, mas não é tão traumática também quanto é para um hominídeo. Uma vez que o lupino, ele talvez já esteja mais familiarizado com os instintos de violência. Ele é um caçador, afinal de contas, né? Então, se a primeira mudança do lupino em questão for particularmente sangrenta, talvez isso não repercuta com culpa ou com trauma na mentalidade dele. Mas, deixa eu voltar aqui ao que eu tinha dito antes, eu concordo com o Scarpa, só que eu discordo também. Não, perfeito. Acho que eu acabei me envolvendo demais nesse aspecto da primeira transformação do hominídeo, né? Que costuma ser o que a galera que mais costuma ser o personagem mais comum também na mesa, né? E também nos livros também, né? Parece que eles ficam tentando, durante a bibliografia do jogo, eles ficam tentando mudar alguns conceitos, igual esse, falando que o impuro ele espera ansiosamente pela primeira mudança, que o lupino trata a mudança de forma natural, tipo, ele se assusta, beleza, mas Gaia fez ele assim, desculpa, ele ainda pode até não ter o conceito de Gaia, mas a natureza o tornou daquela maneira, e olha só, agora, além de correr, ele pode correr nessa outra forma, e é isso aí, a coisa ela pode ser bastante natural para ele. Porém, na hora que a gente está vendo o livro, e existem muito mais hominídeos do que impuros e lupinos, beleza, mas ainda assim, o tempo inteiro a coisa é traumática, mesmo para os lupinos. Você vai ver o livro dos Garras Vermelhas, várias vezes tem o cara que, o caçador foi lá e atirou na matilha toda e um dos lobos resolveu revidar e ele foi lá e se transformou pela primeira vez. Ou foi lutar contra o urso, não conseguia derrubar o urso, foi lá e se transformou pela primeira vez e tal.
Então, assim, é um traumático, mas, igual a Bips está falando, é um traumático de forma diferente, mas ainda assim é significativo, né? Mas, então, tem essa coisa que, exatamente como o Pedro falou, que nem toda é traumática e tal, mas, ao mesmo tempo, você vai ver nos livros, é traumático, tipo, o tempo inteiro para todo mundo. Eu acho que o que é justo dizer é que, para todos, independente da raça, do personagem, da situação, a primeira mudança é uma alteração total de paradigma. Ele vai ver a vida como por novas perspectivas. E a partir dali, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Mas o lance de ser traumático de forma negativa, né, da pessoa ficar realmente com cicatrizes da primeira mudança, isso vai ser mais prevalente em hominídeo. Como o Choco está dizendo, no livro é quase sempre assim, mas eu já fiz personagens cuja primeira mudança não foi traumática, mesmo ele sendo hominídeo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, eu quero acrescentar que chega um momento que você está jogando um negócio há tanto tempo que você vai querer fazer um jogo um pouco diferente do normal, né? Então acho que até natural, eventualmente, você mudar esse tipo. Ah, não, vou fazer um cara que é traumatizado, etc. E que realmente, né, uma mudança de paradigma para quem passa pela transformação, até porque você começa a ver o mundo com novos olhos, né? Literalmente. Tudo era essa piada, pronto, pode continuar. E, cara, esse tema, né, ele é bem presente, isso que o Scarma tá falando é muito verdade, ele abriu a fala dele falando sobre um jogo em que ele estava narrando, tipo, nossa, vou fazer a galera pegar o feeling do jogo de lobisomem e tal, e etc. E aí a galera vai passar pela primeira mudança, blá, blá, blá e tal. E meio que, de fato, todo mundo já pensou nisso mesmo. Não que narrar uma crônica assim esteja errada. É, inclusive, muito interessante. Mas, enfim, tem uma coisa que eu acho que pega um pouco e acho que muito narrador, ele deposita no evento da primeira mudança meio que exclusivamente a coisa de que, olha, a partir daqui a sua vida vai mudar e a partir daqui você vai ser um lobisomem. Ele esquece um pouco que vai ser importante você voltar um pouquinho e construir a história antes do cara ter a primeira mudança, para que ela de fato seja significativa. Porque muitas vezes o cara tá narrando e o personagem, né, que ainda o garoto que ainda não mudou, aí o cara tá indo pra escola, ele tem os amigos, ele tem a namorada, ele tá não sei das contas, ele tá dentro de uma sociedade, e aí agora, pum, você teve a primeira mudança, você vai pra outra, saca? O cara tipo assim, ué, que porra é essa e tal? Não, esse cara, ele sempre foi o esquisito, ele sempre teve um chamado dentro dele e tal, porque a primeira mudança, além do reconhecimento da violência brutal da qual você é capaz, ele vem também com a percepção e a compreensão de quem você de fato é. Porque a partir daquele momento você fala assim, olha, é isso que eu sou. E você está assustado com aquilo. Tá? Uhum. Só que, e aí você tem a coisa de entrar na sociedade Garou. Por isso que as pessoas entram, os lobisomens entram na sociedade Garou, porque antes ele era da outra sociedade, e aí, graças à primeira mudança, ele começa, então, a fazer parte de um outro grupo, e são criaturas sociais e tal, e etc. Então, eu acho que esses minutinhos antes da primeira mudança, eles são importantes para aclimatar o jogador dentro do jogo. Cara, e tem... Olha, eu vou pedir aqui uma licença rapidinho para falar sobre The Batman, e não vou falar sobre o trailer, eu vou relacionar ao nosso tema aqui em questão, que é justamente sobre esse lance de dar um peso extra à história de origem e também saber quando aquilo ali precisa ser abandonado. Então, olha só, a gente está aqui falando sobre primeira mudança, sobre como aquilo é traumático e etc, e todo mundo sabe que a história do Batman tem basicamente a mesma premissa. A partir de um trauma, ele se torna uma coisa... Ele descobre uma outra realidade, né? No caso, a necessidade dele de combater o crime e ser outro tipo de pessoa. Playboy safado. Tem também uma coisa que é muito comum entre fãs do Batman, galera que acompanha quadrinhos e principalmente os filmes, que é o cansaço que todo mundo tem com a história de origem. A repetição e a repetição da morte dos pais do Bruce Wayne. Por que isso é importante? Porque a mesma coisa eu acho que acontece às vezes com
a primeira mudança no background dos Garou. No sentido de que aquilo lá, às vezes, é sim o catalisador da nova mudança, do novo paradigma de vida do personagem, mas a história não para por ali. Aquilo ali não é o definidor do seu personagem. Aquilo ali é o start, é onde começa a história. E é muito cansativo, tanto o personagem de RPG quanto as revistinhas do Batman, que ficam sempre voltando à origem para contar o que todo mundo já sabe. É importante para definir o herói, mas a história precisa dar um passo adiante. Então, assim, o trauma que vem com a primeira mudança, eu acredito, não deve ser maior do que o trauma de perder um irmão de matilha, ou o trauma de perder um braço, como uma cicatriz de batalha, e todas as outras coisas que acontecem durante o jogo. E eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas tratam eventos muito graves da aventura de lobisomem como se fosse nada, sabe? Com uma grande banalidade. E fica dando uma grande importância aos eventos pregressos que só importam para o seu background. Então eu acho que olha pro Batman e vê o que funciona. É ele ser um herói bacana, soturno, vingador dos criminosos, ou o fato dele ser um órfão? Porque a minha opinião é que a parte mais interessante é a primeira. Eu concordo, só ia acrescentar que às vezes o problema não é necessariamente você dar tanta importância pro background. Inclusive eu acho que eu estava conversando isso com alguém hoje. É você deixar muito claro o que é importante e o que não é no jogo que você vai jogar. Então, tipo assim, se você vai ter um background onde a primeira transformação foi muito importante, faz isso valer a pena, sabe? Faz aquelas 30 páginas que você escreveu terem algum tipo de retorno durante o seu jogo, porque senão, porra, legal, você escreveu a historinha aí, bonitinha, beleza, você se envolveu com ela, mas qual que é o retorno em campanha que isso vai ter, sabe? Campanha, eu acho que é sempre ter muito claro isso em mente, sabe? Tipo, porra, vou fazer o background, vou escolher quais são os traumas, quais são os grandes momentos da vida do cara, grandes em todos os significados da palavra. Então eu vou fazer isso ter um objetivo dentro do jogo, não vai ser só uma escolha pra, tipo, que eu sou o herói, trevoso e tal. É o que você falou da morte dos pais do Batman, sabe? Não ficar preso nisso que você escreveu, que foi o passado do seu cara, mas as coisas que acontecem durante a vida dele, dali pra frente, né? E tocar o jogo como um todo. Sim. Tem muito jogador que ele, tipo, como a coisa da primeira mudança tá lá escrita na ficha do personagem dele, foda-se qualquer coisa que vai acontecer dali pra frente. Ele é impassível, ele tá ali resoluto em sua insensibilidade. Ele sofre de circunspecção ou embotamento afetivo. Mas é mais clássico, hein? Mas sobre a primeira mudança, ele, não, mas eu me lembro do dia que o assaltante veio me roubar a carteira e eu fui estraçalhei ele, nunca mais eu fui o mesmo. Mas foda-se que meu irmão de matilha acabou de morrer aqui, eu não sinto dor. Foda-se todos os Fomori, todos os 50 Fomori que você matou, né? Porque eles não eram seres humanos, eram Fomori. Qual é? Mas a coisa da primeira mudança, voltando um pouco, eu entendo essa coisa, né, de vou quebrar esse paradigma aqui de que a primeira mudança é violenta e tal. Vou pegar o seu exemplo aí do Batman aí, Pedro, que ele é, por exemplo, a mesma história de origem do Homem-Aranha. O fator motivacional dele virar um herói. Que de ele vários, vai... né? A primeira mudança, ela é também o catalisador para jogar o cara na vida Garou, para criar aquele guerreiro. Ele é o catalisador e todos eles parecem ter sido o mesmo evento. Eu tava lá e aí eu matei os meus pais, aí eu matei alguém da minha família, aí eu fui algum ente querido foi assassinado pelas minhas mãos e hoje eu tomo muito cuidado, é por isso que eu sou um guerreiro muito disciplinado e tal. Porra, quantas vezes você já viu isso na mesa? Incontáveis, né? E aí, por parecer que a violência ela deve estar presente na primeira mudança, e o cara entender, é um jogo de horror, então se é horror eu tenho que sofrer com isso.
como que eu vou sofrer com a minha primeira mudança? Porque eu tenho que perder alguém. Esquecendo que, de repente, a única coisa que ele fez, ele pegou o assaltante, lembra lá, aquele mesmo assaltante, e ele pulverizou o cara. Ele destroçou o cara em tantos pedaços que no final você nem sabia que esse cara, que ele tinha matado um assaltante. Ele simplesmente tinha se banhado em sangue e tinha vísceras lá e você não sabe o que é aquilo. E o cara, ele pode, ele tá afetado não pela ligação emocional que ele tem com quem morreu, mas com a coisa do tipo, é isso o que eu faço, saca? Tipo, não interessa quem morreu ou quem eu matei ou qualquer coisa do tipo. Não, olha que nojeira que eu acabei de fazer. Que eu tô. Esse gosto que tem aqui na minha boca é de carne humana. Eu sou um canibal. Que também não interessa quem foi que eu comi. No Lobisomem Americano em Londres, que a gente já comentou lá no teste de Enigmas, acontece basicamente isso que você acabou de falar, né, cara? O sujeito, o David, ele tá em Londres, sendo que ele é americano, o título já diz. Opa! Roll credits. Porra. The world don't move. Mas o lance ele de fato ele mata um amigo dele, só que não é o problema para ele não é ele ter assassinado o amigo, porque de início ele ignora um pouco o fato, como se ele estivesse só alucinando, mas quando ele confronta a realidade de que ele pode ter sido uma das pessoas que assassinou 11 pessoas na noite anterior, aí ele fala, caralho, eu fiz isso, sabe? Então, não necessariamente a ligação mais próxima de amizade ou de família vai ser o que vai ser o gatilho do trauma. Pode ser a verificação de que aquilo lá que você fez com um, você vai fazer com todos. Então, você é uma máquina de matar muito, muito pior, sabe? É verdade. Na verdade, a Bibs até me corrigiu ali. Não é o David que mata o amigo, mas ele é acompanhado pelo espírito do amigo, né? Então, não é o fato dele ter essa perda que é grave, né, na vida dele que traz o trauma. É o fato dele ter matado um monte de gente que ele nunca conheceu. Sim, então, tipo, né, não precisa ser, você não precisa se apegar a esse fato, né, então... O que eu acho muito importante, que é uma coisa que eu vejo que é muito difícil, inclusive, não só para quem joga RPG, mas para qualquer pessoa que quer escrever uma história, fazer qualquer tipo de narrativa seja interessante, é trabalhar o desenvolvimento do personagem em si, sabe? Você tem até uma ideia boa do que como o cara teve a primeira transformação. De novo, você volta àquele assunto que você tem que ter você tem que tirar algo de valor disso. Entendeu? Então, se o cara teve a primeira transformação, ele foi lá e deu o exemplo do Lobisomem em Londres aí, que ele tem um amigo que acompanha ele, seja porque ele matou o cara na primeira transformação, ou enfim. Tem que ter algo você tem que usar isso na sua campanha, sabe? De maneira ativa e interessante. Eu não acho que seja uma exclusividade da primeira mudança. Eu sempre falo, sempre bato na mesma tecla que prelúdio de personagem de primeiro posto, que é um bunda suja, prelúdio tem que ser curto. Você não fez uma porrada de coisa que vai ser relevante para a história. Então, o que você for colocar lá, coloque aquilo de maneira que coloque no seu prelúdio coisas que sejam relevantes para a sua história. Entende-se no jogo de Lobisomem Apocalipse que quando você passa pela sua primeira mudança, é aquele momento em que você descobriu a sua verdadeira natureza. Então, aquele momento, ele vai ser importante, ele vai ser relevante futuramente para todos os outros lobisomens. Então, muito... Não é um batizado, não é um nascimento também, porque quando você nasce, você não está fazendo ideia, você não tem uma consciência do que está acontecendo e tal, e, né, enfim, você ainda não se descobriu, vamos dizer assim. Então, é você se entender o seu papel no mundo. Você pode não entender o sentido, eu faço parte dessa sociedade, eu sou um Galiardi, eu sou da tribo dos portadores da luz interior, você não faz a menor ideia do que isso significa ainda, mas você olha assim e fala assim, porra, beleza, eu sou isso daqui. Você já sabe
que você é. Então isso é relevante. Todas as outras informações que você for colocar, elas devem ser relevantes também. Não interessa se você está tristonho porque você ganhou, aos 6 anos de idade, uma bicicleta verde, sendo que você tinha pedido uma bicicleta azul para os seus pais. Isso tem que estar na porra do seu prelúdio, porque isso não é nem um pouco interessante. Mas, enfim, coloque coisas que sejam relevantes. Então, se de forma que a sua primeira mudança tem que estar no seu prelúdio, porque ela é, de novo, onde você descobriu a sua natureza. Como que você vai tornar a sua primeira mudança relevante ao seu personagem no futuro? Isso, ela pode se fragmentar, né? Ela vai se dividir ali, abrir várias brechas, para que você desenvolva isso de uma maneira interessante. Como que ela reflete no personagem. E aí vai numa porrada de vertentes. Para dar um exemplo do cânone, a Mary Cabra, a primeira mudança dela, tentam abusar dela, ela se transforma, chacina todo mundo, os abusadores e tal. É uma primeira mudança um tanto quanto clichê para uma Fúria Negra, no entanto, um tanto quanto palpável quando você vai entender, né, a quantidade de abusos que mulheres sofrem e tal no mundo, mas eu não quero puxar essa discussão, mas isso forma quem a Mary Cabra é. E talvez por causa disso, ela passa a ser uma Fúria Negra. Né, por causa dessa primeira mudança, ela começa a entender, ela quer proteger outras mulheres e tal, então o Pégaso vai e aceita ela e tal, e isso marca para ela o resto da vida. Já falei isso aqui no Garocast uma vez, lá no Tribe Novas, está lá, Mary Cabra, posto 5, ela faz uma viagem para o Reino da Atrocidade, ela vê a primeira mudança e ela fica completamente abalada por vivenciar o fato mais uma vez. Então você tem ali uma construção de uma personagem a partir daquilo ali. Por mais clichê que seja, tudo bem. E além desse exemplo, eu trago outro aqui, que também é traumático, mas nesse caso não é necessariamente violento. E na verdade não é exatamente a primeira mudança, mas sim a primeira percepção de que o mundo desse personagem estava se transformando. Que é da personagem Iana, Testemunho do Invisível, a nossa peregrina silenciosa Galliardi, do Brasil em Fúria. Ela é a personagem principal lá do conto de abertura. Também tem ela no capítulo de personagens assinatura, né? Os Garou famosos do Brasil. Uhum. Na história dela, ela ficou sabendo sobre o mundo sobrenatural antes da primeira mudança. Porque quando ela tinha 9 anos, ela acordou num hotel de estrada, porque ela, desde que nasceu, ela estava sempre viajando com a mãe. E ela descobriu que, né, ela acordou no hotel e percebeu que a mãe dela estava morta, deitada na cama. Morreu por causas naturais. E aí a Iana observou, viu a mãe com o corpo sem vida e logo em seguida viu o espírito dela saindo e indo embora. Então, como a personagem ela tem essa ligação com os fantasmas, com os espíritos dos mortos, eu fiz o primeiro contato com o sobrenatural dela vir antes mesmo da primeira mudança. Mas é claro que eu só fiz isso porque era com a mãe da personagem. Se fosse a Iana com 9 anos testemunhando a morte de um qualquer, isso provavelmente não aconteceria, né? Mas essa ligação forte do espírito dela fez com que o lado espiritual da Garou se manifestasse. Então ela teve esse trauma antes mesmo da primeira mudança, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que podem ser exploradas por narradores, por jogadores. Talvez o caso da Iana seja um pouco extremo, mas eu costumo colocar nos backgrounds dos meus personagens que antes da primeira mudança dele, ele já vinha experimentando algumas coisas diferentes. Os sonhos, talvez, estranhos e muito vivos, né? Isso de fato normalmente acontece. Ou então acessos de fúria muito graves. Por exemplo, numa mesa que eu tô narrando atualmente aqui no Discord da Nação Garou, tem o personagem do Guts, que ele passou pela primeira mudança durante o jogo, né? Que eu tô narrando. E aí, antes mesmo da primeira mudança, ele já estava cometendo atos de violência sem perceber que estava fazendo, né? Basicamente, ele
matou um amigo dele. Sem perceber que era movido pela fúria ou, tipo, inconscientemente, aquela coisa assim, que o cara, à noite ele sai pra caçar e quando ele acorda no meio do mato, todo suado, tipo assim, porra, o que eu tô fazendo aqui? Isso, no caso do jogo, o cara teve um apagão, sabe? Ele tava bebendo com o amigo à noite, aí tava chapado, deu um apagão assim e depois ele foi descobrir que ele tinha arremessado o amigo de uma ponte, sabe? Uhum. Então, assim, esse tipo de coisa ela pode ir aparecendo, os traumas eles podem ser anteriores à primeira mudança. Eles não precisam necessariamente serem sangrentos. Isso sim. Quando você não consegue montar na sua cabeça mesmo uma primeira transformação que não seja impactante de maneira emocional, é mais fácil, né, você apelar pro gore, pra violência gratuita, porque querendo ou não choca, né? Não da mesma qualidade de choque, né? Porque é um choque mais visceral do que um impacto emocional que vai fazer você lembrar por muito tempo. Mas é um choque do mesmo jeito, né? E você, querendo ou não, é mais fácil de você conseguir passar isso durante o jogo do que de outras maneiras mais complexas, né? Acho que principalmente para quem tá começando, normalmente o cara vai verter para esse lado, mas eu acho que também é um processo, sabe? Você vai começar pelo que é mais fácil de você fazer, pelo que você consegue identificar mais fácil, né? Seria esse negócio do horror, dessa repulsa pela violência, né? Pela gravidade da violência do negócio, do que construir aos poucos esse vínculo emocional dos personagens para você fazer esse desenvolvimento, sabe? Acho que enfim, você tem que levar isso em conta. E aí o que eu queria puxar é de tentar trazer, principalmente com os personagens de iniciantes, né? Vai jogar de Cleave, etc. De puxar essas primeiras experiências sobrenaturais, o Pedro tá falando, e tentar trazer isso pra ficha do cara, sabe? Então, tipo assim, o maluco ele tem ele cometeu esse crime, né, contra o amigo dele, etc. Às vezes esse amigo dele também poderia ser um garou, um parente, ou alguma coisa do gênero, e isso acaba virando tipo um segredo sombrio na ficha. Ou, por exemplo, um personagem que eu tava planejando pra jogar numa mesa, que ele tinha passado a primeira transformação dele na escola, né? Ele sempre foi tratado daquele jeito, né, padrão dos garou, né? Sempre escrotizado, etc. Mas quando ele tem a primeira transformação dele, ele não necessariamente ataca os coleguinhas de escola. Ele tipo, acabou atacando um grupo de crianças mais novas, etc. E aí ele tem fobia, né? Tinha fobia grave a crianças uniformizadas. Então o cara ele tinha é bizarro. Mas a ideia era justamente isso, porque é um negócio que, cara, não faz sentido alguém ter um medo tão consciente disso. Mas ele mesmo não lembra do que aconteceu com ele, certo? A única coisa que ele lembra é quando ele vê alguém uniformizado, principalmente crianças, ele surta e ele foge a todo custo, porque ele não quer reviver toda aquela violência, né? Traumática ou não. E tem uma outra coisa que é legal também, é que você não precisa refletir isso na ficha em questão de pontos, mas você pode refletir isso no conceito. Você tem, por exemplo, o Evan, que a gente acompanha a primeira mudança dele, onde ele tem sonhos, os dançarinos da Espiral Negra vão lá buscar ele acaba passando pela primeira mudança, os dançarinos matam os pais dele. Isso nunca foi nenhum problema pro Evan durante os livros, tipo, porra nenhuma que ele fala dos pais ou de qualquer coisa, só que o processo da primeira mudança faz com que ele encontre o Albert e faz com que o Albert tenha que levar ele até a Mary e ele comece a atuar como mediador ali, na primeira mudança dele. Então, o caminho dele foi, já na primeira mudança, já está mostrando, né, conceitualmente quem ele virá a ser. Né? Então, é óbvio que quando a gente está começando o jogo, você ainda não sabe o futuro do seu personagem, mas você pode imaginar assim, olha, não, o meu cara, se ele é, então, um filodox, eu vou colocar ele em uma determinada situação, graças à primeira mudança,
em que vai acabar refletindo na maneira dele atuar, o conceito dele de juiz ou alguma coisa meio parecida com isso, né? Não é um problema você fazer isso nesse tipo de coisa. E tipo, eu acabei de citar o Evan, e a gente falou, né, que a primeira mudança ela é importante e tal, ela é um momento pro personagem e tal, mas eles tanto se desgrudam daquilo que a gente tem a Mary, que ela tem essas memórias e tal. Eu até entendo a coisa, né, com Fúria Negra e a coisa do abuso e tal, e isso ser muito importante para a tribo, mas, por exemplo, a gente não sabe como é que é a primeira mudança do Albrecht, a gente não sabe como é que é a primeira mudança do Konietzko, do Mephi, e agora eu posso citar incontáveis personagens da assinatura da White Wolf, que eles estão lá na frente e, tipo, foda-se a primeira mudança deles. Porque volta naquilo que o Pedro já falou. Vai ter o filme aí do Battinson, Pedro, que você achou que a gente ia falar sobre ele. Porra, nós vai. Vamos falar sobre ele. Eu não nós preciso ver sobre ele. Eu não preciso ver mais uma vez no cinema a morte de Thomas e Martha Wayne. Deu, né, gente? Todo mundo já sabe. Então, assim, já tá bom, saca? Vamos superar essa coisa da origem e vamos falar do personagem mais lá na frente. A mesma coisa do Albrecht. Por que ele é o Albrecht? Ele é o rei. É muito mais importante ele ter sido corraçado pelo avô dele do que a primeira mudança dele, que a gente não sabe como é que foi e ninguém tá nem aí. Então, você não entende a complexidade do meu personagem, cara. Você tem que ver que o fato dele ter se transformado enquanto ele estava comendo um frango assado é importante sim pro desenvolvimento dele, cara. Você não pode simplesmente jogar essas coisas fora. Mas eu não joguei, e é por isso que está aqui o seu Oscar do RPG. Ai, caralho. Porra, foi uma ótima ideia. Esse negócio do conceito eu nunca tinha pensado nisso. Vou tentar aplicar isso, inclusive, nas minhas próximas mesas. E, além disso, você destruiu a magia para todos os meus jogadores dos primeiros passos aí, porque agora eles sabem exatamente onde eu tirei a história de transformação deles. Mas, cara, imagina um Peregrino Silencioso. Você tá jogando de Peregrino Silencioso numa mesa minha. Imagina lá que o Peregrino Silencioso, na primeira mudança dele, ele, sei lá, vamos colocar aqui que ele matou os pais, o clássico, o clichê clássico e tal. Ele vai e mata os pais. O trauma dele, né, a coisa toda, às vezes não é nem o fato de matar os pais, mas agora sem os pais, ele tem que vagar. Porque ele se põe, não, eu não vou viver num orfanato ou coisa do tipo. Eu vou sair andando por aí. É o que me restou. E a partir da primeira mudança, muitas aspas aqui, ele se torna, então, um peregrino silencioso. Sim, sim. Fantástico, cara. Eu realmente nunca tinha pensado sobre isso e eu gostei pra caralho da ideia. Vou, com certeza, usar nas minhas mesas daí pra frente. A primeira mudança, como vocês bem sabem, ela, no geral, acontece pros hominídeos. A gente já falou isso a respeito, mas pros hominídeos ela acontece ali na puberdade. Lembrando que isso não é uma regra. A verdadeira regra é o seu personagem, ele muda pela primeira vez quando você quiser. Digo, quando o seu narrador achar conveniente ou alguma coisa do tipo, né? No entanto, eu não me lembro agora de uma criança. Acho que é da puberdade, pelo menos pra frente. Eu não me lembro de nenhum exemplo que uma criança tenha se transformado em criança. Sério, Show? Você tá mandando essa pra nós? Tenho quase certeza que meu irmão já fez um personagem assim. Posso estar enganado quanto a ser o meu irmão ou não. Mas seu irmão sabe de porra nenhuma também, então... Pô, que isso, cara. O cara já até participou do Garocast, ó. Nem por isso. Você que convidou. Mas então... Foi o Garocast do nepotismo. Exato. Mas, de qualquer forma, eu acho que fazer lobisomem criança é meio complicado. Eu acho que a temática não combina. Não, de maneira alguma. É que nem jogar com um changeling idoso, também acho que não combina. Acho que é igual jogar com um changeling criança. Pode me crucificar aí, eu quero que você se foda. É uma merda. Que isso, cara? Prestasse dessa porra. Não tem nada a ver com o assunto, mas não jogue com changeling child. É uma merda. Não, joguem sim. É que você não conhece Claro Cana, esse cara. Sai daqui, mano.
Aí vê que esses filmes... Olha, então o pessoal tá falando ali no chat, ó, a respeito de criança, falando do Impuro, que lá por volta dos seus 8 anos. Não tem garoto que passa pela primeira transformação criança. Os mais novos, inclusive, passam com 9 meses, né, velho? Já sai da barriga da mãe em crinos, porra. Você vai dizer que não é equivalente à primeira transformação, isso aí, porra. Os não Impuros? É? Não. Como Claro não? que não. Como não? Ele Eles nasceu, têm a forma dele é Crinos. A primeira transformação dele, inclusive, ele vai ou pra Lupino ou pra Hominídeo. É nada. É sim. Pedro, sobre o povo que a gente chama pro Garocast, eles sabem de porra nenhuma. Mas... Eu sou a força do caos disruptivo aqui, cara. Mas olha só. O Impuro, quando ele se transforma, é igual o Lupino. Eles têm períodos de maturação diferentes. O Lupino, lá com seus 2 anos, quando ele assume a sua forma hominídea, ele não é uma de 2 anos de idade, não. Ela é uma criança, um adolescente, um jovem adulto, tal qual o lobo. A mesma coisa o Impuro. O Impuro, ele tem o processo dele, ele está vivendo ali na idade da transformação, o comum, ele está vivendo ali a adolescência dele. Quando ele vai para hominídeo, ele assume lá, sei lá, ele é um homem de uns 16, 15 anos de idade, sei lá quantos anos aí que você vai colocar. É isso, ele não vira uma criança de 8 anos, tá? Porra, um período de maturação diferente. Tem uma leitura sobre personagens impuros que eu acho muito importante, que é o seguinte. Impuro é legal. É diferente jogar de impuro e tal. Eu acho que tem muitas pessoas que se atraem pelo lance trágico mesmo do impuro, né? Como se você tivesse... Pelos 3 de gnose, moço. Tem isso também, mas eu acho que tem muito lance do patinho feio, sabe? É legal jogar com esse tipo de personagem. E eu tô olhando pra você, Bibs. Mas muitas pessoas, elas esquecem, e dessa vez eu não tô olhando pra Bibs, mas muitas pessoas se esquecem de pensar na vida pregressa do impuro, antes da primeira mudança. Porque, o cara tá em Crinos, né? Pode ser pequeno, mas ainda é um pequeno Crinos. E então, é muito importante pensar onde que ele viveu, sobre quem ele esteve sob os cuidados e etc. Porque eu já me deparei com vários jogadores que queriam jogar de impuro e não tinham percebido que isso daí é uma coisa muito importante, mais importante do que para os outros personagens, saber onde é que ele estava. E às vezes é muito fácil dizer assim, meu personagem ele era impuro, então ele nasceu e viveu a primeira parte da vida dele na seita de um KR. Tranquilo. Mas se ele for um peregrino silencioso, como é que era? Ele não tinha o impulso dele de viajar, ou talvez os pais deles não estavam viajando? E se ele for um roedor de osso que foi produzido ali de forma ilegal, só que muito longe do KR? O que você faz com pequenos crinos, sabe? Espiral. Não, mas então, o caminho da espiral, inclusive, eu acho que é uma resposta muito lógica para quem não tem a proximidade de um caerne ali para assegurar que a cultura Garou vai garantir o futuro correto para aquele impuro. Eu falei parcialmente uma piada, mas é muito real. Inclusive, na campanha que eu tô narrando, o começo dela, o que faz a maior parte dos personagens terem a primeira transformação, é a influência direta de espirais. Porque os caras eles querem já quebrar os garouzinhos desde jovem. Jogadores que estão ouvindo tapem os ouvidos. Mas que eles querem quebrar os garouzinhos desde de jovens para fazer com que eles já fodam qualquer possibilidade do cara ter uma visão positiva sobre a transformação que ele teve, certo? Para que os próximos passos da corrupção já sejam muito mais fáceis de serem dados. Porque assim, depois de você passar por tamanha mudança e você fazer todas as cagadas que você faz, você ainda se vê completamente isolado de qualquer tipo de apoio que você tenha, sabe? Emocional ou de qualquer outro gênero, ou qualquer outro tipo. Então, para você ir a extremos cada vez mais altos, ao ponto de você se corromper sem ter como buscar uma redenção quanto a isso, é muito fácil, né, cara? Para mim, pelo menos, uma consequência, uma sequência de atos muito lógica. E, cara, tem outra coisa que você falou e eu fiquei pensando,
isso tudo nos leva a pensar que talvez os dançarinos da Espiral Negra, além de serem a tribo mais numerosa, entre as 14, eles talvez sejam também quem mais tem impuros, não só por desrespeitarem a litania, mas por cooptarem os impuros maltratados pelas tribos de Gaia. Sim, sim, cara. Inclusive, eu tinha uma mesa, que eu não lembro agora se eu joguei ou participei, o cara tava narrando. E aí o cara, ele queria fazer um grupo de impuros, certo? Como se fosse uma cara, como é que é aquele negócio dos trabalhadores, que se reúnem, fazer um sindicato dos impuros para reivindicar os direitos dele de Gaia, tá ligado? Existe o campo, né, dos movimentos lazarita, dos Senhores das Sombras. Cara. Que é exatamente isso. Então, não sabia, inclusive eu vou dar uma olhada sobre eles depois. Mas aí o que eu contra-argumentei com ele na época, eu falei que, cara, isso já existe. Isso é os dançarinos da Espiral. Ele falou, não, mas é que eu sou o presa de prata que vai reunir os impuros sobre uma bandeira só, e a gente vai mostrar o nosso valor de Gaia, isso o quê. Enfim, a mesa acabou não indo para lugar nenhum, mas eu achei interessante esse paralelo, sabe, de você ter tantos garotos que caem para Espiral, né? Levando em conta que a gente já tá nos fins dos dias, né? Então, qualquer garra que puder ser fincada contra o inimigo é um aliado a mais que você tiver, é ótimo, né? Dado a situação atual da nação. E mesmo assim, eles são tão maltratados, né, cara? Eles são tão desvalorizados. Entendo, né, que tem muito essa parte ritualística de você manter a presa, o cara não conseguir se reproduzir, então ele é meio que um natimorto, né, porque a linhagem de sangue dele acaba ali. Mas até que ponto, né, que vale você realmente a pena você escorraçar esse maluco e não utilizar as vantagens que ele pode te propor, sabe? Uhum. E pensa aí comigo, o cara nasceu Fiana na Escócia, só que impuro. É ou não é dançarino? Voltando um pouco aqui então para o assunto que de fato não são os impuros, eu queria saber de vocês aí que vocês estavam narrando ou vocês estavam jogando, enfim, vocês estavam na mesa de uma maneira ou de outra. Uma primeira mudança que vocês se lembram agora para a gente poder fechar o nosso quebra do osso. O jogador que a gente tem em comum, inclusive, o Guts, quando ele passa, né, pela primeira transformação dele dentro da escola. E aí o que faz ele perder a linha e se transformar em específico não é necessariamente o terror que esse dançarino da Espiral está causando. Não é só o terror, mas ele tá ali naquele ambiente que sempre foi extremamente hostil a ele, se sentir extremamente ameaçado, né, e acabar surtando e não ficar traumatizado com o ter assassinado os colegas, mas e sim com a violência que ele foi capaz, certo? Puxando o que o Chocos tinha comentado mais cedo. Acho que essa foi a primeira transformação assim, que mais me impactou. Apesar de eu ter tido pouca experiência com isso em mesa. Cara, engraçado, né? Vou citar um exemplo com o Guts também, que é o que eu tinha mencionado mais cedo. O Guts, ele fez um personagem... o Guts é um jogador novo de lobisomem, então eu julguei interessante apresentar o jogo para ele de maneira lógica, né? Seguindo a cronologia do personagem, então a partir da primeira mudança. Ele criou um personagem que, pelo comportamento, já era bem nervoso, bem raivoso, tinha problema de relacionamento com a mãe, e ele me disse que isso daí ele tinha pensado ao ouvir o Garocast, porque ele tinha, a gente sempre menciona esse lance do Garou não se tornar Garou, né, nascer Garou, então a Fúria está lá sempre presente. E ele fez questão de ressaltar isso. Então ele colocou lá a mãe dele, tendo um problema de relacionamento com ele, e até o cachorro do personagem ele escreveu como sendo um cachorro que está sempre irritado com ele, e um garoto que sempre estava mais na rua do que no núcleo familiar. E aí, com os amigos, bebendo, ele acabou
experimentando acessos de fúria um pouco mais brutais, que levou ao assassinato de um garoto, mas essa não foi, de fato, a primeira mudança dele, porque a lua não estava correta ainda. Depois de tentar voltar para casa, tentar ficar um pouco lá com a mãe e ver que não dava certo, ele foi mais uma vez para a rua, só que aí a polícia já estava investigando, né, o assassinato do garoto na ponte, encontrou o personagem do Guts, o personagem reagiu à polícia, coisa que você não deve fazer, ouvinte. Como ato reflexo, levou 4 tiros no peito. Ele não teve a primeira mudança, porque ele sobreviveu. Mas só que quando ele acordou, ele viu os policiais cavando uma cova para, né, enterrar o garoto. E foi aí, ao tentar fugir dos 2 policiais, que ele viu a lua e teve a primeira mudança. Eu gosto, quando eu narro as coisas, de ressaltar esses elementos clássicos, né? Então, eu sempre vou colocar a lua, o momento que ele enxerga a lua para ter a manifestação da fúria, esse tipo de coisa. E eu não queria também deixar o evento como uma coisa para dar o start só no jogo. Quis prolongar, então não foi nem na primeira sessão que aconteceu. Foi ao longo de alguns acontecimentos. O jeito que você narra parece até que é um jogo muito espiritual, né? Assim, nem parece que é um jogo de só sair dando porrada em forma de lobo gente. Cara, eu me canso disso aí muito rápido. Então, sei lá, o personagem do Guts, ele fez um Aron. Não é porque ele fez um Aron que a espiritualidade não vai se manifestar, né? A espiritualidade vai se manifestar de uma forma violenta, mas vai estar lá. Então eu faço questão de colocar essas coisas. Eu acho, inclusive eu vou começar a usar mais nos meus jogos, porque eu achei que só o teu ele tinha contato com os espíritos, assim, mas era só pra fazer fetiche também. Tem uma outra primeira mudança que eu queria citar, mas ao invés de fazer isso, eu vou pedir para os ouvintes que vão lá no feed do Garocast, procurem pelo Horror dos Mortais e ouça do primeiro, porque nessa história existem primeiras mudanças. Fica aí a propaganda, então. Cara, tal qual o Pedro estava mencionando, eu gosto das primeiras mudanças e que elas são proféticas ou alguma coisa nesse sentido. E eu me lembro de um personagem, eu estava narrando, e a mudança do cara, ela teria acontecido ao mesmo tempo em que ele passa para a Umbra. Só que a mudança, né, a Wild dentro dele acaba jogando ele em um reino espiritual, e tudo isso vai conversar com o Garou. Ele acaba com né, o conceito futuro que o jogador tinha escolhido para o personagem dele. Então ele acaba virando um devoto da Wild por causa disso, em função dele ter não compreendido, mas em função de ter vislumbrado a Wild em uma essência espiritual meio que desde o início. E aí a coisa acabou ficando desta maneira. Então foi um personagem interessante. No jogo não durou tanto, mas eu tinha gostado da coisa fiz essa mudança aqui e é por causa disso que eu fiz a primeira mudança, sim, e é por causa disso que o meu personagem ele é do jeito que ele é. Então, achei que era curioso, em especial que era através dos olhos de um garra vermelha. Bem legal esse aspecto espiritual que vocês trazem pro jogo. Eu queria que tivesse mais isso nos livros. Bem, a gente fica por aqui, então. Eu queria valeu aí, Scarmoso, meu princeso, pela participação. Seja bem-vindo, apareça mais vezes. Pode deixar, só me convidar. Pode deixar. Inclusive, eu posso fazer um merchanzinho rápido aqui? Opa, é claro. Então, eu queria divulgar 2 coisas, na verdade. Minhas artes. Eu sou um garoto de TI que quer sair dessa vida desgraçada. Então, vou deixar aí pedir pro Shops deixar na postagem aí minhas mídias com as ilustrações que eu faço, etc. Estou com comissões abertas. E convidar vocês, ouvintes, a virem pro Discord
junto com a gente, que é onde as lives são, aliás, onde são gravados, e quem sabe você não pode até passar pela sua primeira transformação aqui. A gente está sempre precisando de novos mestres para espalhar a palavra do RPG pelo mundo. Olha só, o Skarma ele faz propaganda pra ele e pra gente mesmo. Porra. Do ponto sem nó, Vou né, mandar cara? Vou falar pro marketing te contratar. Acho que merece um renomezinho aí, hein? Anota o renome aí do Moro no Itch. Não fala com isso, não fala isso não, que vai vir com a ideia de passar de posto. Não, Luiz mas é nome de piada, né, mano? É nome de humor. Então, beleza, gente. Dei uma olhada aí na arte do Skarma aí, que realmente ele manda bem. Commissions abertas, Skarma. Então nós vamos conversar sobre isso daí. Pedro, valeu a participação, mano. Valeu, cara. Obrigado, Skarma. Valeu, galera. A todos vocês. E todo mundo aí que tá aí na live aí, se quiser comentários, sugestões e tal, naçãogaroa@yahoo.com.br. A gente fica por aqui. Um wave de despedida para todo mundo. Valeu!